Se você é um líder inspirador e o seu tronco, a sua estrutura é de uma árvore inspiradora, o seu fruto nunca vai cair longe de você, tá? Então, todo líder inspirador produz líderes inspiradores. Então, é urgente você aprender isso. A Tarsila comentou assim, eu tenho uma funcionária que está muito desmotivada e não quero ficar mudando ela de setor. Porém, assistindo a sua aula, vi que o problema poderá estar também nas minhas atitudes. Como posso mudar isso? Tarsila, primeiro parabéns. Parabéns por você estar com esse desejo de não tirar a sua funcionária do setor e investir nela. Isso é um ponto muito positivo. Eu valorizo muito líderes que não desistem das pessoas, tá? Tarsila, deixa eu voltar para essa câmera rapidinho. Então, eu valorizo muito os líderes que, de fato, eles não desistem das pessoas. Não desistir das pessoas é fundamental para uma liderança inspiradora. Eu vejo hoje uma facilidade muito grande, sabe? A gente vive hoje num cenário onde tudo é efêmero, tudo é descartável. Então, assim, eu troco de celular a cada ano, eu troco de carro a cada 2 anos, a cada ano, eu troco abandono uma roupa rapidamente. Algo para mim que era muito valoroso deixa de ser do dia para a noite. Então a gente vive hoje, não é, gente? Um mundo descartável, um mundo efêmero, volúvel, onde valores e coisas e pessoas, principalmente, evaporam muito rápido da nossa vida. E esse cenário do mundo leva para a nossa vida como líderes. Vai para a nossa vida como líderes. E quando a gente, de fato, deseja não desistir das pessoas, a gente está dizendo que nós somos contra esse sistema que, de fato, deixa até as pessoas descartáveis. Deixa até os nossos parentes descartáveis. Às vezes até também a nossa equipe, o nosso time, de maneira descartável. A gente abandona. Não é um, nem dois, nem três casos de líderes que dizem assim, a minha equipe não tem jeito mais, né? A minha equipe, eu já desisti, né? A frase do líder moderno que não é inspirador. Ele diz assim, eu desisti, eu desisto. Então, um líder inspirador, ele nunca desiste de ninguém, né? Mas ele também não dá murro em ponta de faca, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não desistir de uma pessoa não significa dizer que eu vou ficar dando murro em ponta de faca o tempo inteiro. Dar murro em ponta de faca significa dizer que se o outro não deseja crescer, não deseja avançar, então não vai funcionar. Depende muito do desejo do outro. E aí, o que acontece? Parabéns para você, líder, que não desiste do seu time. Mas tem alguém desmotivado, por exemplo, como é o caso, e você precisa trabalhar uma coisa que chama-se entender do código de barras das pessoas. Eu vou explicar isso com detalhes na terceira aula da maratona, tá? A segunda aula eu vou abordar conceitos que falam sobre os passos infalíveis, né, para você de fato ser um líder inspirador, né? Na aula 1 eu apontei os pontos cegos, os erros. Amanhã na aula 2, eu vou falar sobre os 5 passos infalíveis que são testados e aprovados pelo Inmetro, vamos dizer assim, né? Testados e aprovados no campo de batalha, na selva, onde eu trago 5 pilares, 5 passos de fato que funcionam para um líder inspirador para você aplicar. E aí na aula 3 eu trago o mapa da jornada para de fato você compreender o código de barra das pessoas, o ser humano, o código de barra do ser humano. Então, o que acontece? Na aula 3 isso vai ficar mais claro para você, tá? Mas o que eu digo é o seguinte, de fato entender
O que é que gira a chave desse funcionário, dessa funcionária, que faz ela se motivar ou se desmotivar? O que é que movimenta ela? O que é que deixa essa funcionária ou funcionário se sentindo importante? A gente vive num mundo de carícias, de carícias. Anota isso, anota. A gente vive num mundo de carícias. Então, a gente precisa entender que quanto mais a gente se sentir amado e quanto mais a gente fazer o outro se sentir importante, mais a gente cresce. Então, quanto mais a gente se sente amado, quanto mais a gente se sente acolhido e mais a gente entende o que faz o outro se sentir importante, mais a gente tem uma máquina de inspirar o outro. E aí essa coisa de... Porque, veja bem, se a ansiedade, veja a comparação que eu vou fazer, a analogia. Se a ansiedade é considerada a doença do século, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são considerados doença do século, a desmotivação é a doença do mundo corporativo, tá? Nunca se teve tanta desmotivação quanto hoje. Nunca se teve tanta gente reclamando, nunca se teve tanta gente desanimada dentro das empresas. Então, isso não é um caso específico, é uma doença generalizada. E daí a importância de os líderes serem inspiradores. É esse cenário que traz para você a necessidade de você entender quais são as armadilhas, que eu falei na aula 1, e quais são os passos infalíveis, que eu vou falar na aula 2. E entender como é que funcionam as pessoas, que eu vou falar na aula 3. Então, é muito importante que você saiba disso. Eu preciso identificar o que é que faz a pessoa que está desmotivada se sentir amada, o que é que faz ela se sentir importante, tá? Que código de barras é esse que faz ela funcionar da maneira que precisa funcionar? Então, quando você interpretar isso direito, você virar a chave na fechadura certa, acabou o problema. E isso é rápido. Agora, é preciso entender do código do outro, da outra pessoa, tá? Quero ser uma líder inspiradora. Parabéns, minha equipe, porque quero que a minha equipe inspire a outra. Já faço algumas ações e vendo seu vídeo só confirmou que estou indo pelo caminho, porém preciso ir além. Maravilha. Sabe, Tarsila, você tem uma coisa que eu gosto muito. Eu percebo aqui no seu comentário que você tem uma coisa que eu gosto muito, né? Você tem uma coisa que na psiquiatria a gente chama de consciência serena, né? Consciência serena. Então, a consciência serena é o seguinte: é você ter clareza sobre o seu cenário e clareza sobre o que você vive e o que você faz sobre o seu cenário, tá? Isso é um conceito da psiquiatria. Então, o que acontece? Você tem uma clareza muito grande, essa consciência serena te ajuda muito, vai te ajudar muito a trazer para você sinais daquilo que você precisa fazer. E quando você diz assim, eu sei que estou indo bem, mas eu percebo que ainda preciso ir além. Isso é uma consciência fantástica, né? Você tem, Tarsila, então você me mostra que você tem ferramentas internas como líder que te dão essa clareza e essa consciência para avançar. A pior coisa que tem é o líder que não sabe quem ele é, não sabe que pode estar errando e nem percebe que precisa avançar. Ou seja, ele é o líder da esperança. E eu falei sobre isso lá na aula 1, né? Eu falei sobre o líder da esperança. Como ele não tem a consciência de quem ele é, do que ele pode fazer e da realidade dele, do cenário dele, então o que acontece? Ele vive uma liderança de esperança. Eu torço que um dia melhore. Eu torço que a minha equipe se motive. Então, Tarsila, parabéns. Eu vejo que você tem uma consciência serena muito bacana aí. Gisélia diz assim: tenho muita dificuldade em desenvolver uma equipe autoconfiante,
pois me coloco numa posição de mãezona. Pois é. Então, o que acontece? Todo líder paizão, toda líder mãezona não é autoconfiante. Porque se fosse autoconfiante, delegava mais e deixava a sua equipe andar sozinha. E não passava a mão na cabeça, entendeu? Então, o processo de insegurança de um líder faz acontecer dois fenômenos. Anota aí. O processo de insegurança de um líder inseguro, produz duas coisas. Ou ele fica centralizador, ou ele fica paizão e mãezona. Bem, por que ele fica centralizador quando ele está inseguro? Ele fica centralizador porque ele tem medo. Ele tem medo de a equipe cometer uma falha. Ele tem medo que a equipe cometa um erro. E, por outro lado, ele também, na crença dele, ele acredita que ninguém faz tão bem quanto ele. Então, como a insegurança puxa um comportamento. Ou você centraliza, ou você passa a mão na cabeça, vira paizão e mãezona. Por quê? Então, vamos lá. Se ele centraliza porque ele tem medo que a equipe erre, é porque ele é fraco no sentido emocional e fraco no sentido técnico, porque ele não sabe treinar o time. Se ele centraliza porque ele acha que ninguém faz igual a ele, é porque ele comete o erro da vaidade. Então, vamos lá, preste atenção. Ou você é inseguro, produzindo centralizador, um comportamento centralizador, que aí puxa pelo medo que você tem das pessoas errarem, ou pela sua vaidade de achar que nem todo mundo faz o que você faz. E aí todo esse conceito subconsciente produz a sua atitude de ser centralizador. Mas, na verdade, ou você é centralizador porque é medroso, porque é fraco, ou você é centralizador porque você é vaidoso demais. Tá? Um outro fator é você se sentir seguro. E aí, como você se sente inseguro, você quer ser, sabe, aquela ave que coloca os filhinhos debaixo das asas, sabe? Quando você vê, por exemplo, alguém que bate muita foto com os filhos, com os sobrinhos, com as crianças da família, e beija, e abraça, que parece aquela mãezona, sabe? Então, o que acontece? Se você tem esse traço, você é insegura. É insegura. Por quê? Porque, veja, não estou falando que um líder paizão e uma líder mãezona não pode ser carinhoso ou amável. Não, ele tem que ser carinhoso e tem que ser amável. Mas ele demonstra muito mais amor fazendo as pessoas crescerem do que propriamente colocando debaixo das asas. Entende? Mas isso acontece pela insegurança. Então, é interessante isso. E aí, essa insegurança do líder paizão e da líder mãezona faz o quê? Deixa com que a equipe fique insegura. Então, ao invés de você, com o teu amor, ajudar a equipe a avançar, a crescer, se sentir firme e forte, você cria um fenômeno contrário. E aí, esse fenômeno contrário, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Então, o que é que eu aconselho para um líder que se vê como um líder paizão e uma líder mãezona que produz insegurança na equipe, porque ele também é inseguro? O que é que eu aconselho? Seja mais duro, seja mais firme. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, imagina um elástico. Imagina um elástico. Um elástico. O que acontece? Por mais que você puxe, quando você solta, ele volta para a posição inicial. Então, imagine uma mola. Você comprime uma mola, e quando você solta, ela tende a voltar para a posição inicial. O que eu quero dizer com isso? Que um líder paizão e uma líder mãezona é como se fosse uma mola.
No estado normal, ela é paizão e mãezona. Se ela forçar a barra para ser mais dura e mais firme, mais assertiva, menos acolhedora, por mais que ela se esforce, ela não chega na arrogância. Ela não fica chata, ela não fica prepotente. Esse líder não vai ficar arrogante. Um líder que é muito amável, muito paizão, por mais que ele force a barra sendo duro ou ríspido, não dá para ficar arrogante. Por quê? Porque a característica essencial dele é ser paizão. Ele só está ajustando o ponteiro. Por mais que ele se esforce, ele nunca vai ficar prepotente, nunca vai ficar arrogante, nunca vai ficar um líder chato. Ele só está ajustando a frequência, o ponteiro, a força, a tração. Então, o que é que eu digo? Se isso for feito por um líder que não é paizão e mãezona, aí ele vai ficar arrogante, aí ele vai ficar prepotente, porque ele já é duro. Se você pedir para ele ficar mais firme, ele detona a equipe. Entende? Então, todo líder paizão e mãezona tem que exercitar ser mais duro, porque por mais que ele se esforce, ele sempre vai ser amável. Tá entendendo? Ele só está ajustando a frequência. Mas é muito importante que um líder mais pai, mais mãe, force mais a barra para ser mais isso. E o contrário também. Um líder mais ríspido, mais áspero, mais autocrático, ele precisa se esforçar para ficar um líder paizão, para ficar uma líder mãezona. Porque por mais que ele aperte para ser amável, paizão ou mãezona, não vai chegar lá. Por quê? Porque a natureza dele é ser mais duro, é ser mais firme. Então, os contrários também funcionam, tá? Então, é essa a orientação nesse caso, tá certo? Adotamos como estratégia fazer reuniões mensais com a equipe de liderança. Porém, usamos muitas dinâmicas para que a reunião tenha total participação de cada um. Porém, observei uma mudança imediata. Legal. Agora, deixa eu falar uma coisa. Todo líder inspirador, ele investe tempo em fazer reuniões quase que diárias. Não precisa ser numa sala ao redor de uma mesa, mas pode ser uma reunião onde você pergunta e escuta. Sabe, aquela reunião informal, onde você pergunta só para ter respostas, onde você sonda a pessoa da tua equipe, tá? Isso aí ajuda você a não cometer o segundo erro que eu falo na aula 1. Na aula 1, eu falei sobre o segundo erro, a segunda armadilha da liderança, que é motivar a equipe sem estratégia. Então, conversar com mais frequência, com reuniões informais com as pessoas e com o time, com os líderes, ajuda a motivar de maneira mais orgânica, a inspirar a equipe de maneira mais natural. Por quê? Porque existe um gatilho mental chamado carência. O ser humano adora demonstrar as suas necessidades, as suas carências. Então, todo líder inspirador, ele não precisa estar apenas esperando a reunião mensal ou a reunião quinzenal. É bom fazer? É. Excelente fazer quinzenal? É. Maravilhoso fazer semanal. Melhor ainda é todo dia. Mas não de uma maneira formal, de uma maneira bobinha, de uma maneira informal, fazendo de conta que não é uma reunião. Fazendo de conta que não é uma reunião, para você captar mais da tua equipe. Todo líder deve todos os dias fazer reuniões com seu time, reuniões informais, tá? Reuniões informais. Claro que se tiver à distância, for uma equipe muito grande, isso não é possível com toda hora. Mas é preciso trabalhar essa frequência maior de reuniões informais. Isso ajuda a diminuir essa coisa de estar motivando a equipe toda hora, tá? Sem ter estratégia. Essa é uma estratégia. Reuniões informais diariamente. Sem cara de reunião. Tá bom? Alguns líderes se mostram muito proativos, outros nem tanto. Porém, qual ferramenta usar para esses que têm mais dificuldade?
A pessoa não é proativa porque ela não vê sentido naquilo. Ela não vê sentido, ela não vê propósito. Então, todo mundo, se você quiser trabalhar proatividade em alguém, a coisa mais simples do mundo é você mostrar para ela um propósito. Se ela, por exemplo, olha, beba, você chega no médico, o médico diz, você está desidratado. Vamos supor, você está desidratado. E aí ele te dá uma orientação, beba água todo dia, seja mais proativo. Beba água mesmo sem estar com sede. Aí o que é que você faz? Você não bebe. Por que você não bebe? Vou te explicar por que você não bebe. Você não bebe porque você não viu propósito. Você não viu vantagem. Você não viu ganho nenhum nisso. Tá? Então, o que tem que acontecer? Para uma pessoa ficar... Tem pessoas que têm um traço de proatividade mais rápido. Outras têm um traço de proatividade mais lento. Então, é tipo assim, uns vão beber mais água que o médico pediu e outros vão ficar procrastinando. Mas aqueles que ficam procrastinando, se você disser para ele assim, deixa eu falar para você, você sabe quanto é que custa ficar um final de semana numa emergência? Sabe quanto? Você já perguntou para teus filhos o que é que eles vão achar se você ficar sábado e domingo ou um feriado inteiro numa emergência, porque você foi socorrido desidratado, tem que estar tomando soro o fim de semana na emergência de um hospital? Você já parou para pensar de você estar, por exemplo, fazendo exercício físico e de repente um dos seus 2 rins parar e você não saber por que foi? Seus rins pararem e você não saber por que foi, no meio de uma atividade física, e você cair, ter que chamar o SAMU, alguém te socorrer? Você já parou para pensar sobre a possibilidade de você produzir alergias, de você produzir doenças do estômago, simplesmente porque você não bebe água? Já parou para pensar que você não bebe água e você pode ser levado a uma depressão, porque a água tem minerais, e minerais ajudam na produção no intestino de serotonina, noradrenalina, dopamina, endorfina, ocitocina, todos os neurotransmissores necessários circulam através dos nervos e da água. Você já parou para pensar você com síndrome do pânico porque não bebe água? Tá entendendo? Então, se a pessoa enxergar um propósito naquilo que ela vai fazer, ela vai beber água. Inclusive, eu vou tomar um golinho de água agora. A pessoa precisa, para ficar proativa, ela precisa entender o propósito daquilo que ela está fazendo. Se ela não enxergar propósito, se ela não enxergar razão, se ela não enxergar futuro naquilo que ela está fazendo, então, ó, deixa para depois. Deixa para depois. Depois eu faço. Depois eu faço. Eu não vejo futuro. Então, a função do líder para uma equipe que tá procrastinadora é essa: é você ensinar para eles enxergarem o que eles não estão vendo, tá? Como propósito, significado, porquê, visão, ganhos daquilo que eles precisam fazer. Aí eles fazem sem precisar de você estar empurrando, tá? Uma empresa capitalista e um trabalho, né? Uma empresa capitalista e um trabalho sob pressão, ex-call center, quando algumas cobranças chegam à equipe por outro canal que não seja do líder, leva essa equipe o medo e a insegurança. É normal, faz parte da natureza da equipe, né? Tem equipes que elas foram acostumadas, condicionadas a terem medo. Tem profissionais que eles foram condicionados ao longo da sua trajetória a terem medo, receio de crescerem, de fazerem coisas importantes, de avançarem, talvez até de se tornarem líderes. Por quê? Porque a cultura de onde eles passaram muitas vezes foi uma cultura de subserviência e não uma cultura de crescimento, não é? Infelizmente, existem organizações que condicionaram as pessoas a não crescerem. Pois é.
E isso não é a função do líder. Se você está num lugar onde alimenta a atmosfera de má competição, de vaidade, de medo, provavelmente pode ser que ali não seja o seu lugar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. De vez em quando eu vou para sítio. Para sítio, né? Eu saio com minha família, com Geisa, minha esposa, com Samuel, meu filho. A gente vai para um sítio de alguns amigos. E no sítio a gente anda, a gente cozinha a lenha, a gente toma banho de bica, vai pro açude, a gente faz essas coisas que a gente faz no sítio. Dá comida para os animais, enfim. A gente acorda de 5h30 da manhã, de 5 horas da manhã com o galo cantando, né? Mas no sítio tem uma coisa que é muito interessante para a liderança. Que me ensina uma coisa muito interessante para a liderança. Que é assim, um pé de árvore no sítio, uma fruta. Você está no sítio e tem uma fruta, tipo uma mangueira, uma jabuticabeira, uma laranjeira, tem um pé de acerola, um pé de pitanga. E uma característica interessante é que no sítio, lá no pomar, né, nas árvores, você já parou para pensar que a fruta nunca cai longe do pé? Você já viu uma manga caindo da mangueira? Ela não cai da mangueira e vai parar. Ela não cai da mangueira e vai parar a 1 quilômetro de distância. Ela não cai da mangueira e vai parar a 50 quilômetros de distância. 500 metros, 50 metros. Não. A fruta sempre cai perto do pé. Não é verdade? Como assim, Zé Rodrigo? O que é que isso tem a ver? O que é que o sítio, as árvores, a fruta tem a ver com liderança? E com isso que eu estou falando para você. Tem a ver o seguinte, que uma empresa que é arrogante, prepotente, que só alimenta medo, não produz um fruto que cai longe do pé dela. Então, todo o fruto que ela gera cai perto do pé. Ou seja, os líderes dessa empresa, pelo fato de estarem nessa empresa, na raiz dessa empresa, serão arrogantes, prepotentes, alimentando a má competição, a vaidade, não é? E a arrogância. Porque a fruta nunca cai longe do pé. Então, uma empresa que é um pé de manga nunca vai soltar o seu fruto longe dela. Uma empresa que produz arrogância, medo e prepotência e competição agressiva nunca vai produzir líderes diferentes disso. Então, se você está num pé, eu te dou um conselho, troca de pé, tá? Vai para um outro lugar onde, de fato, tenha condições de você explorar a sua liderança inspiradora, tá? Se você é um líder inspirador e o seu tronco, a sua estrutura é de uma árvore inspiradora, o seu fruto nunca vai cair longe de você, tá? Então, todo líder inspirador produz líderes inspiradores. Então, é urgente você aprender isso. É urgente você entender desse método. É urgente, gente, tá? É urgente. Como ser um líder inspirador quando a equipe que você lidera já está engessada? Pois é. Código de barras. Entender quais são os gatilhos que fazem aquelas pessoas especificamente se interessarem por crescer. Gente, existem duas coisas. Quando um líder ele tem uma equipe, ele precisa fazer essa equipe se sentir importante e criar um futuro. Pessoas engessadas, pessoas travadas, pessoas procrastinadoras, elas não enxergam além. Elas não têm uma visão de futuro. Elas nem se sentem importantes e não veem um futuro, tá? Parem para pensar. Provavelmente essas pessoas engessadas, travadas, procrastinadoras, quando elas estavam ali na faixa dos 3 aos 7 anos de idade,
quando ela estava na faixa dos 3 aos 7 anos de idade, que ela fazia um desenho, fazia um brinquedo, que ela fazia uma brincadeira, que ela dizia assim: papai, mamãe, olha o que eu fiz. Papai, mamãe, olha o meu desenho. Olha o que eu pintei. Geralmente, provavelmente, o pai e a mãe não fez ela se sentir importante. Não fez ela ver um futuro. Tipo, filho, filha, que lindo, que desenho maravilhoso. Explica para papai que desenho é esse. Explica para a mamãe que desenho é esse. Nossa, e o que é que você está pensando agora em desenhar? Um futuro, criar um futuro. Fazer ele se sentir importante e criar um futuro. Então, essas pessoas que hoje são travadas, engessadas, não querem nada com nada, ou muitas vezes muito procrastinadoras, é gente que não se acostumou a se sentir importante e ver um futuro. Por quê? Porque lá atrás, dos 3 aos 7 anos, o papai, a mamãe, a vovó, o titio, alguma coisa aconteceu que essa criança não se sente importante e não enxerga futuro do que ela faz. Aí ela desiste de pintar, desiste de montar, desiste de mostrar as coisas para os pais. Porque ela diz: eu não vou fazer mais nada não. Ninguém me olha mesmo, eu não vou fazer mais nada não. Ninguém me dá importância, ninguém presta atenção em mim, então eu vou procrastinar, não faço mais nada. Então, esse comportamento adulto de procrastinar, engessar, travar e não querer nada é coisa de gente que lá dos 3 aos 7 anos, provavelmente ninguém deu importância para ele. Abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até mais.